Boa noite, começa agora o Web Divan. Eu sou Renata Antonelli, a Tata do chat pra vocês. Hoje meu Tata tá com um T só, graças ao Renato. Geralmente tem dois T's, tá? T-A-T-T-A, mas hoje tem um só T-A-T-A. Sou eu no chat pra vocês. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Toda semana a gente fala sobre um assunto relacionado à psicologia, à subjetividade humana. E hoje falaremos também de um assunto muito interessante, que faz muito tempo que a gente não fala aqui no Web Divan, se é que algum dia a gente falou. E depois eu vou explicar por que a gente não costuma falar sobre o assunto. Um beijo muito especial pro Nil Tétrico. Um beijo pra você, Nil Tétrico. Rodrigo, que já tá aqui. Teles, um beijo pra você. Neto Palma, um beijão pra você. Aliás, Neto, eu vi que você é meu amigo do Web Divan no Facebook. Que é, né, vamos lá, Reva, me ajuda. Eu não lembro a página, mas até o final do programa eu vou falar a página pra vocês. Mas o Neto já é meu amigo. Selma, Sena, um beijo pra você. David, um beijo pra você também que tá aqui. Edenite, que bom que você tá aqui, querida. Ela sempre me ajuda muito, fazendo perguntas ótimas, né, Edenite? Eu acho que você vai gostar do assunto de hoje. O Nil Tétrico tá falando, aê, finalmente, né, Tétrico? Finalmente, pois é. Um beijo pra vocês, pra todo mundo que tá aqui assistindo o Web Divan. E hoje eu vou conversar com um psicólogo. E aí depois eu vou falar sobre o que esse psicólogo faz, que é o Edson Defende. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. O Edson trabalha na fundação Dorina Novil, né? Você faz projetos de desenvolvimento nessa fundação, que é Dorina Novil para cegos. E hoje o assunto é esse. A gente vai falar sobre deficiência visual e como que a psicologia lida, entende e ajuda na deficiência visual. É por aí, né, Edson? Como é que nós podemos ajudar na deficiência? Como é que a psicologia vê a deficiência visual? Eu estava até falando pro Edson que a gente não fala sobre deficiência visual, deficiência auditiva, qualquer tipo de deficiência há muito tempo na Divan. E eu acho que isso não é por acaso. Eu acho que mesmo nós, profissionais que trabalham com deficiências, aspas, a gente tem uma tendência humana a evitar a deficiência, tal como todas as pessoas. Então, socialmente, lógico, né? Qualquer pessoa com uma deficiência, qualquer pessoa especial, tem um tratamento, muitas vezes, que não é nada especial, e sim, né? Muito mais... Nem tem, né? Nem tem, né? Às vezes me lembra um pouco a história da loucura, que punham os loucos todos numa barca e mandavam embora. Com certeza. Todos esses projetos de inclusão, de deficiência, talvez, por um lado, ajude nisso, né? Incluir a deficiência, mas ao mesmo tempo é tão exclusivo, né? A gente estava falando um pouco isso lá fora, Edson. Com certeza. Como é que é trabalhar com a deficiência visual? Ok. É um desafio, um grande desafio. Eu trabalho com pessoas com deficiência há 16 anos, na Fundação Dorina. Venho trabalhando com pessoas com deficiência já há quase 20 anos, né? Então já é um tempo aí grande. A psicologia tem muito a contribuir, sempre teve uma contribuição extremamente importante no trabalho com pessoas com deficiência, seja ela visual, intelectual, física, né? E a contribuição vem no sentido de poder oferecer a essas pessoas um atendimento ou mesmo, né, todo um trabalho que faça com que essas pessoas participem da sociedade, né? Com uma intervenção direta a essa pessoa, com intervenção à família, com intervenção a escolas, né, e vários outros segmentos aí sociais, porque é uma pessoa que tem direitos e deveres como qualquer outra pessoa, mas que, como você colocou muito bem, são pessoas que por muitos anos ficaram excluídas, marginalizadas mesmo, né? Então a gente vê nos últimos 20 anos aí, né, que eu venho desenvolvendo esse trabalho específico, uma série de mudanças muito importantes, né, em relação a esse trabalho com pessoas com deficiência. Hoje a gente pode falar que essas pessoas estão mais visíveis, né? Elas caminham mais, né, pela cidade, a cidade está mais preparada também para recebê-las, né? Eu lembro que eu estive numa viagem fora do Brasil um tempo atrás e eu lembro que quanto eu vi pessoas com deficiência circulando pelas ruas, né? E aquilo me intrigava, porque eu não via essas pessoas aqui. Eu via na minha realidade cotidiana dentro da instituição. Por que essas pessoas não estão fora, né? Por que elas não podem caminhar ou não podem?
E hoje você vê toda uma série de mudanças que a psicologia muito ajuda no sentido de poder provocar essas pessoas também a fazer essa participação, né? Através de sensibilização, através de mostrar que essas pessoas precisam de oportunidades. O trabalho, então, da psicologia como um todo, na deficiência visual, é um trabalho de inclusão. Com tanto certeza. do paciente, né, quanto da preparação para a aceitação social desse paciente. E, assim, um trabalho de você poder quebrar alguns preconceitos muito fortes ainda que existem em relação às pessoas e as próprias pessoas com deficiência, né? Na deficiência visual, como o que, por exemplo? O que você vê como preconceitos fortes da deficiência visual? Então, na deficiência visual, a gente tem questões muito específicas, né? Então, a gente fala assim, o cego, né? Então, aquele cara que vive no escuro, aquele cara, né? E a gente assim, acaba cultivando alguns mitos, né, sociais, que são mitos, né? E isso vai condicionando um pouco a maneira como nós nos relacionamos com essas pessoas, né? Então, a psicologia, de uma certa maneira, contribui para que a gente desconstrua esses mitos, né? Eu acho que do ponto de vista social e do ponto de vista da própria pessoa também, porque ela também incorpora isso, a pessoa com deficiência, e muitas vezes ela acaba também não acreditando que ela tem uma série de potenciais, porque às vezes se vê muito aleijada ou muito excluída, né? Então é um trabalho onde você vai buscar antes da deficiência a pessoa. Acho que isso é muito bacana de falar, né? Você trabalha com a pessoa, né, que, por exemplo, é o João, que tem 35 anos, que é psicólogo, que nós temos muitos psicólogos com deficiência visual, que namora e que tem uma deficiência visual, né? Então a gente às vezes acaba invertendo um pouco, a gente traz a pessoa e a deficiência como uma condição, uma característica, né? Não como algo essencialista, né? Que aquela pessoa, é o cego, não, é o João, que tem que é cego. Não é o loiro, a loira, o olho azul, o olho castanho, né? É o cego. Então o deficiente, ele é chamado pela deficiência, né? O nome dele é deficiência já. Eu acho que isso é uma coisa que é uma contribuição imensa da psicologia. É olhar e falar assim, você tem que olhar para aquela pessoa como uma pessoa. Ela também tem, né, uma deficiência ou algo diferente de você. É uma característica, né, que muitas vezes essa pessoa precisa também incorporar isso, né, em sua vida, né, lidar com isso, como lidamos com uma série de problemas. E você colocou uma coisa muito legal, que é essa questão da terminologia, né? Então, isso é muito legal dizer, porque o Brasil é um país que adotou uma série de direitos, uma série de leis importantes internacionais sobre pessoa com deficiência. Então, como que a gente chama essas pessoas hoje? Pessoa com deficiência. Há um tempo atrás, o deficiente, né? Então, quando a gente fala que é uma pessoa com uma deficiência, a gente mostra que antes da deficiência tem uma pessoa, né? Que tem os mesmos direitos, que quer viver como qualquer um de nós, né? Isso é importante. Legal. O Neil Tetra, ele fala assim, a deficiência dos outros podem ser usadas como bons estímulos e bons exemplos para aqueles que não têm deficiência. É verdade, porque eu tenho várias deficiências. Várias, né? Tipo aquelas que você conhece, os esquecimentos, tipo as que você não conhece. Mas é verdade, né? Com certeza. Todos nós temos as nossas limitações, né? O que a gente costuma dizer é que as pessoas com deficiência física têm limitações que às vezes são muito evidentes, né? Então você tem um problema na perna que aparece, ou algumas pessoas que têm um problema no olho, mas independente disso, quer dizer, isso tá o que a gente vê, né? Agora, nós temos nossas limitações, não são do sentido clássico de deficiência, mas também nos limitam a uma série de coisas, né? Então, eu acho que assim, a nossa perspectiva, né, no mundo psi é tentar ver além disso, né? Tentar ver que é uma característica e que isso a pessoa ela vai de uma certa maneira incorporando, né, na vida dela. Então, acho que isso é um trabalho que a gente tem muito a fazer nessa área, muito. Eu acho que assim, já é muito diferente, né, do que foi o que você falou. A gente já tem, né, uma evolução aí, longe de ser o ideal, claro, mas a gente tem uma evolução muito grande. Eu percebo que, eu estava até te contando, né, primeiro que a gente mal tem matérias relacionadas à deficiência na faculdade. Eu lembro que tinha um núcleo na faculdade que eu fiz que era muito voltado à deficiência auditiva, ponto.
ponto. São, né? Deficiência visual, qualquer outro tipo de física. Se fala de mental, a gente sabe tudo. Agora, qualquer deficiência física, verdade. Nem a gente aprende. Tanto que eu acho que, assim, não são todos os profissionais, os psicólogos, que são capacitados para trabalhar com a deficiência. Né? Se a gente não tem uma especialização, um curso, você não acha isso, Edson? Assim, eu entendo, né, assim, na minha formação, eu entendo que para mim foi muito importante esses cursos, né, que eu acabei fazendo depois da faculdade, né, eu também, quer revelar as idades aqui, Renata, eu também me formei há um tempo atrás. Se você quer revelar, senão você revela, não me põe nesse balde. Eu me formei e classicamente a gente tem uma disciplina na faculdade chamada Psicologia do Excepcional, né, e eu tive essa disciplina e nessa disciplina eu acabei vendo todas as deficiências de uma maneira muito superficial. Então, o meu conhecimento ele veio depois mesmo, né? Eu entendo importante, eu acho importante. Acho que assim, é um universo que nos provoca, né, a pensar enquanto psicólogos, né? Provoca a pensar sobre essas questões relacionadas a essas limitações que você colocou. O que são limitações, o que são impotências, o que são capacidades, incapacidades. A gente sempre faz uma reflexão muito importante no momento em que a gente atende, né? Porque é fato, muitas vezes a gente lida com uma pessoa com deficiência e que ela ficou deficiente, por exemplo, né? Ela perdeu a visão, né? Perdeu a visão numa fase importante da vida, adulto, né? Jovem adulto. Isso causa uma série de problemas, uma série de mudanças, né? Então isso é um aspecto importante para que a gente possa refletir, né? As consequências que isso tem, porque é uma grande mudança para essa pessoa, inclusive uma mudança do ponto de vista identitário, né? De como ela se vê, de como ela se entende, né? Uma pessoa, por exemplo, que enxergou a vida toda e por uma doença, um acidente, perde a visão, né? Então é todo um trabalho mesmo, né, com essa pessoa, com essa família, que é extremamente importante para que ela possa se ver de uma forma diferente do que ela se via também. E as diferenças simbólicas mesmo, né? Você deve ouvir muito essa pergunta, né? Diferenças simbólicas entre a pessoa que nasce com a deficiência visual e a pessoa que adquire a deficiência na vida adulta. Porque eu acho que deve existir uma diferença simbólica muito grande, porque você ter visto o mundo e depois não vê-lo é uma coisa, agora você nunca ter visto com os olhos, né, e ter visto com qualquer outro sentido, é diferente. É diferente, né? São construções de mundos completamente distintas, né? A gente costuma dizer que quem nasceu não perdeu nada porque nunca teve. Então, isso, a Dona Dorina, né, que dá nome à Fundação do Trabalho, dizia muito, né, ela perdeu já jovem, né, então ela dizia, olha, quem nasceu vai construir o mundo de uma maneira distinta, diferente, né, quer dizer, vai entender, lógico, porque nosso mundo é muito visual, né, a gente bate o olho e a gente identifica tudo, né, então assim... Acha que identifica. Pois mas a gente se situa, né? A gente se situa. Falou bem, acho que dando um exemplo meu, na hora que eu cheguei aqui, então no primeiro momento eu consigo mapear tudo aqui, então através da visão, por intermédio da visão. Então quem nasceu cego congênito, né, então ele constrói, ele tem um mundo construído, né, de uma maneira diferente, né, ele vai usar o tato, ele vai usar outros sentidos, ele vai usar uma série de relações para poder conhecer o mundo. Agora quem perdeu tem memória visual, já viveu um tempo enxergando e não enxerga mais. Então são outros impactos, né? Né? E de fato, né, do ponto de vista simbólico, completamente diferente, do ponto de vista da construção de subjetividade, de significação, né? São universos diferentes, bem diferentes.